Esse artigo, pessoal, é um artigo de um fabricante, tá, de componentes, que trata justamente dos parasitas, tá? Em capacitores cerâmicos multilayer. Tá? Como que são os parasitas? Qual que é a ordem de grandeza desses parasitas em encapsulamentos SMD, dos pequenos ainda, tá? Então, basicamente, ele faz uma introdução aí, né? Ele coloca um circuito equivalente para um modelo aí de um multilayer ceramic capacitor, que é o MLCC. Tá? O modelo difere um pouco do modelo que a gente viu, mas no final das contas é a mesma coisa. Tá? A gente tem aí o L-lead, tem a resistência parasita, né, dos plates, do próprio lead, já vai estar tudo agrupado na mesma coisa. E o capacitor nominal já junto aí com os parasitas, por isso está um pouco diferente, ele já juntou os parasitas do nominal, lá a gente fez separado, até para ficar didaticamente mais fácil de enxergar. Então ele faz as discussões, né, que vocês já viram. Por exemplo, corrente lá em cima do capacitor, analisa as frequências, né? E aí ele chega aqui onde a coisa fica mais interessante para a gente, ó. As respostas em frequência da impedância. Então, olha lá, eu tenho um capacitor, eu imagino, eu quero que a impedância se comporte dessa forma, né? Porque é um capacitor. Mas olha lá, acima de uma determinada frequência, 1 a sétima aqui, 10 mega. Aqui está dando 11 mega. Acima de 11 mega, o capacitor está começando a se comportar como um indutor. Então, preciso tomar muito cuidado com isso. Esse tipo de capacitor ele é muito utilizado para fazer desacoplamento de ruído. E aí, na verdade, eu vou estar acoplando mais ruído dependendo do encapsulamento que eu usar. Então, aqui ele faz a comparação, ó, encapsulamento 0603, SMD, é bem pequenininho esse cara aqui. Encapsulamento 1210, 0805 e 1206. E aí dá diferenças. Principalmente aqui na frequência de ressonância, a gente vê que o maior, né, os maiores aqui, o 1206 e o 1210, estão próximos. Então, o 0603 é o que está mais longe. Por quê? Porque é o que vai ter os parasitas menores. Então, os parasitas serão menos relevantes no encapsulamento menor. Isso é uma regra. Quanto menor o encapsulamento, menor os parasitas. É claro que para um mesmo material de confecção. Tá? Aqui se trata de um capacitor multilayer cerâmico. Se eu pegar um outro capacitor de um outro tipo de material, aí tudo bem. O tamanho vai ser sempre relevante. Quanto menor, menos parasitas. Mas aí eu não posso comparar laranja com banana. Tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Então esse material aqui, ele descreve justamente o que a gente comentou na aula passada e que vai muito de encontro com dessa aula também. Afinal de contas, hoje nós projetamos filtros. A gente viu que os filtros são utilizados para fazer o desacoplamento, principalmente dos ruídos conduzidos. Aí eu vou lá, projeto um filtro levando em consideração apenas o valor nominal. Esse é um erro muito grande. Eu estou vendo aqui o comportamento é completamente diferente dependendo da frequência. E percebam, 1 a sétima, aqui é 1 mega, aqui é 10. 10 mega ainda está dentro do espectro emissões conduzidas. Ó, 10, 20, 30. 30 mega aqui, ó. 30 mega está perto da setinha do 0603. Deixa eu aumentar aqui, ó. 30 mega está perto da setinha do 0603. O
comportamento do dispositivo é completamente diferente. Ele está funcionando como um indutor, não como um capacitor. Então eu preciso levar os parasitas em consideração. Tá? Isso aqui é um paper escrito pelo próprio fabricante, o AVR. Tá? Um fabricante de dispositivos eletrônicos. E aqui ele compara justamente com os tamanhos, né? Então lá, ó, o tamanho de 0603 tem uma indutância menor parasita, né? Como a gente falou. E assim sucessivamente, tá? Bom, peço que vocês deem uma lida, tá? Isso daqui provavelmente vai ter questão na prova tirada desse artigo, tá? Então eu peço que vocês leiam. Mas a ideia principal é justamente essa. A ideia principal é que o tamanho do componente, o jeito que ele é construído, influencia nos parasitas. E isso tem que ser levado em consideração porque nós estamos trabalhando com frequências elevadas. Ah, professor, mas o meu sinal do meu circuito é de kHz. Não importa. Por que não importa? Porque quando você for certificar esse equipamento, a certificadora vai estar olhando dentro dos limites da norma. E os limites das normas são alta frequência. Então, se por algum motivo ou a fonte de alimentação, ou sei lá, o seu circuito, ou tem uma antena, né, hoje em dia aí com smart sensors, você está transmitindo em Bluetooth, ou você está transmitindo em telefonia celular, ou você está transmitindo em Wi-Fi, você tem que olhar para isso. Tá? Isso precisa ser levado em consideração. Então, deem uma lida. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Mas não tem nada de demais. Tá muito dentro do que nós discutimos aí. Principalmente na aula passada. Tá ok, pessoal?